Vou te dizer uma coisa, essa medida nem todo mundo tem. Para isso você tem que sentar-se, escutar, ser prudente, não ter mais autoconceito de si que você costuma ter. Tem que se associar aos humildes, não com os vaidosos que entram na igreja. Olha, ainda no ministério tem gente cheia de vaidade. Nem todos ainda entraram nessa medida. Isso tem uma medida. Deus lhe dá a tua. Não é se é homem ou mulher, é que depende do que há na tua boca. Depende dos materiais de construção. Se Deus disse, aqui vai 5 blocos de tal medida, e aqui há uma coluna, pois você diz, para impressionar eu vou colocar 6 blocos. Porque para impressionar, então, você tem que estar impressionando o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Porque essa parede tinha 6 blocos e eram 5. E se estraga o edifício? Essa é a aplicação que eu tenho. Deus disse-me a mim, olha, como é que você sabe que é o edificador? Se edifica em cima do fundamento. Eu não posso me sair de cima, imagine que eu edifique ao lado. Se me encontra fora, eu estou em cima do fundamento. O que ocorre é que a mim me foi dado interpretar os planos do arquiteto. Como eu interpreto? Se Paulo chega a interpretar, se eu houvesse conhecido a graça imediatamente. E mais, olha, Paulo, Moisés teve um grande problema. Deus lhe falou na sarça ardente. E depois foi ao monte e voltou com umas pedras. E se buscou perseguição. Que sarça ardente? Se tivesse fogo, tinha consumido a sarça. Essas são as tábuas que ele talhou lá em cima. Por isso ficou 40 dias. Você sabe, busca as mãos, está cheio de calo. Ele mesmo a fez. E Paulo, o que ocorreu com Paulo? Paulo disse, irmãos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não entendo isto. A mim não, eu sei que foi no corpo. Ele não sabe, mas eu sei que sim, que foi no corpo que eu fui arrebatado ao paraíso, mas foi no corpo. Porque Paulo, se tiveram que dar-lhe muitas revelações, a mim não, a mim que me deram foram 2 horas e meia de consulta. Só para cá, e subi, falei com o Senhor por 2 horas e meia, e só me deram Romanos 6, 7 e 8. Fica com esse materialzinho aí, depois eu te mando o resto. Mas a medida não se pode violar. Diga, não se pode violar. Se estraga o projeto. E Deus não vai deixar danificar. Esse é o último projeto de Deus. Isso Deus não vai deixar danificar. Olha, o que Paulo faz para aplicar uma medida correta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de primeira carta aos Coríntios, verso 13. Capítulo 1, 2, 13. Por qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o terrenal ao espiritual. Você sabe por que o sistema protestante, católico, todos os sistemas, sabe qual é o problema deles? Que eles têm que acomodar o carnal ao espiritual. E isso, não que não se... É como a besta, aquela que Daniel viu, de Nabucodonosor. Recorda aquela grande estátua que ele viu? Que tinha, olha, tremendo, você sabe? Um peito tremendo, com metais fortes, coisas... Mas os pés, o fundamento, estava mesclado com barro e o quê? E ferro. E então imagina, isso não pega. Pois assim está, você sabe, essa é a profecia. Interpretamos agora mesmo no rosto de nós. Esse é um sistema protestante que diz que cresceu em Roma, na cidade eterna. As filhinhas
que Lutero por aí abriu caminho. Ele mesmo saiu daí do mesmo rameirismo. E que ocorre? Que engordaram e cresceu. O problema é que seus pés estão feitos de barro e ferro. E você sabe o que vai ocorrer? Que um dia se desmorona e aí caiu. Sabe por quê? Porque você tem que acomodar o espiritual ao espiritual. Você é um espírito que vive em um vaso de barro. E o evangelho é um mundo espírito acomodando este evangelho espírito a teu espírito. Tua carne aqui para nada aproveita. Tua carne não julga nenhum papel aqui. E o sistema protestante, veja com o que trata. Não coma comida de porco. Vamos batizá-lo, vai molhar sua carne. Vamos dar-lhe um suquinho de uva e um pedacinho de pão, porque esse é o corpo de Jesus Cristo. Vamos colocá-lo de joelho até que sangre seus joelhos. Isso é carne. Por isso Paulo disse: olha, como vocês já morreram com Cristo, vocês pertencem ao mundo do espírito, vão se submeter a preceitos tais como não toque, não maneje, não probes, em conformidade e mandamentos de doutrina de homens. A medida tem que acomodá-la, como diz aqui, diz acomodando, diga acomodando o espiritual ao espiritual. E como você acomoda o espiritual ao espiritual? Aprendendo a medida que Deus dá a um apóstolo. Você aprende isto e são as lentes, você coloca, e quando você vê o irmão que está aí tropeçando, você diz, eu estou persuadido que o que começou a obra neste irmão vai terminar. Pastor, mas é que no externo não sabe me falar. Olhe-o com os olhos de Deus, até que chegue à estatura de um varão ou de uma mulher perfeita em Cristo Jesus. Dá-lhe tempo. Pastor, são 5 anos que eu levo aí. Dá-lhe tempo. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br